Bom, antes de tudo, queria dizer que L'Oréal tem uma grande história de amor com Rio de Janeiro. Faz mais de 60 anos que somos implementados no Rio de Janeiro e não é por acaso que temos nossa sede, que é dos escritórios mais sustentáveis do Rio de Janeiro, mas também nossos laboratórios na Ilha do Fundão, pertinho da UFRJ, onde temos todos nosso polo de inovação de beleza do futuro. O que significa isso? Que vamos criar fórmula com mais ingredientes naturais, com 95% de ingredientes naturais, de fontes sustentáveis, com packaging cada dia mais sustentável, de fontes recicladas ou renováveis. Então, a beleza do futuro vai, em parte, nascer no Rio de Janeiro. Porque L'Oréal acredita que não tem beleza do futuro que não contribui para a sociedade. A gente acredita que a sustentabilidade está no centro da estratégia de L'Oréal. Então, dentro do ESG, tem a parte environmental, tem a parte de governança, mas tem também uma parte muito grande que é a parte social. E no Rio de Janeiro, temos grande desafio de construir um ponte entre nossas comunidades e o setor privado. Então, temos desenvolvimento, uma política de protagonismo social muito forte, baseado em 3 pilares: saúde, segurança alimentar e empoderamento feminino. Fim do ano passado e início desse ano, já distribuímos 100 toneladas de alimento para todas as nossas comunidades ao nosso redor, ou seja, apoiamos mais de 3.000 famílias, e vamos continuar esse esforço de combate contra a fome. Então, a gente acelerou nossos projetos sociais e hoje temos mais de 15 programas sociais que têm vocação de profissionalizar mulheres para que elas tenham uma vida digna. Donc, estamos oferecendo capacitação profissional no Rio de Janeiro em diferentes áreas, que seja da beleza, que seja curso de informática, empreendedorismo no Rio de Janeiro. Estamos acelerando mais que nunca. A responsabilidade do futuro do consumo consciente é um duo. O consumidor tem o poder da escolha, mas o setor privado tem que impulsionar também a proposta sustentável. Então, primeiro ponto, não tem retrocesso possível. O consumidor de hoje e de amanhã quer cada dia mais sustentabilidade, que seja através de ingredientes naturais, packaging, ecodesign. Ele não quer mais comprar produto que não tem responsabilidade social e ambiental. Eu vou ir além. O jovem nem quer trabalhar dentro de uma empresa que não tem responsabilidade social e ambiental. A sustentabilidade tem que ser incorporada no sangue de cada colaborador, todos. Tem que ser dentro do dia a dia do colaborador, uma rotina. Então, está no coração mesmo de nosso negócio. E temos ambição muito grande para construir um futuro da beleza cada dia mais sustentável, como eu disse, como essa Green Science, mas também cada dia mais protagonista de uma sociedade mais justa, com programa social de inclusão, empoderamento da mulher, diversidade e inclusão, que seja racial, de minoridade, de empoderamento de gênero. A sustentabilidade de todos nós, todo ano, e agora e para sempre. Então, é a grande lição da sustentabilidade. Você nunca é perfeito, mas você tem que sempre querer melhorar. Por exemplo, a gente engaja também nossos fornecedores. Vou te dar um exemplo. 2 semanas atrás, fizemos um evento grande com os 20 maiores transportadores do Brasil para promover o transporte do futuro, descarbonizando o transporte no Brasil. Por isso, a gente convidou o CDP, que é uma das maiores instituições sobre mudança climática, para dar um próprio coaching para nossos fornecedores. E hoje, por exemplo, temos já frutos desse engajamento de nossos fornecedores. Por exemplo, como nossa parceria com a Engie, onde temos 100% de eletricidade renovável, ou como nossa parceria com Scania, onde conseguimos implementar os primeiros carretas de biometano no Brasil.
descarbonizando dessa maneira todo o nosso transporte entre Rio de Janeiro e São Paulo. Então, em conclusão, eu diria a sustentabilidade é agora, todos juntos, e a gente acredita no poder transformador de Rio de Janeiro e a gente investe no Rio de Janeiro para criar a beleza que envolve o mundo.